Livro 3. 1. Porque a natureza é princípio de movimento e de mudança. O nosso método versará, nesse sentido, a natureza. Interessará, portanto, não deixar escapar em que consiste o movimento, já que, caso isso seja ignorado, será necessariamente ignorada a natureza. Depois de ter sido definida a noção de movimento, importa agora encetar, no mesmo sentido, a problemática relativa às questões disso decorrentes. Assim poderá o movimento parecer pertencer ao domínio daquelas coisas contínuas. E quanto ao contínuo, haver o infinito de ocupar o primeiro lugar, sendo, aliás, por esse motivo que nas definições do contínuo se encontra a miúde o recurso à noção de infinito. Por isso é o contínuo infinitamente divisível. Por outro lado, caso não haja lugar, ou vácuo, ou tempo sequer, então o movimento será impossível. Torna-se, por referência a isso, evidente. E porque se trata, afinal, de coisas de todos conhecidas e universalmente válidas, e devemos esforçar-nos por começar com o exame de cada um destes pontos, vindo depois as considerações relativas às coisas particulares, elas que vêm logo a seguir as comuns. Visto isso, virá, em primeiro lugar, e conforme estipulamos, o estudo do movimento. Urgirá, por isso, discriminar aquilo que é em si mesmo apenas enteléquia. Depois, aquilo que é, em parte, ato e em parte enteléquia, seja num determinado indivíduo, seja quanto à quantidade, seja quanto à qualidade, seja de maneira semelhante, quanto às demais categorias do ser. Com efeito, afirma-se ser relativo, segundo ou seja, por excesso ou por defeito, ou segundo o ato ativo ou passivo, e de maneira comum, segundo o motor ou o móvel, sendo o motor do que é móvel, enquanto por seu lado o móvel é móvel por ação do motor. Em seguida, não existe movimento exterior às ações. Por isso, aquilo que muda, muda sempre ou substancialmente, ou segundo a quantidade, ou de acordo com a qualidade, ou ainda segundo o lugar. Não se podendo, conforme já dissemos, descortinar coisa alguma que seja comum a essas coisas, a saber, variantes de alteração, que não seja um indivíduo particular, que não seja quantidade ou qualidade, ou qualquer dos outros categoremas. Por conseguinte, não haverá nem movimento, nem mudança, fora daquelas coisas a que nos referimos, já que nada existe fora delas, já que nada permanece fora delas. Além disso, cada uma destas modalidades do ser realiza-se sempre, em qualquer coisa, de dupla maneira, em relação a determinado indivíduo, com a sua própria forma e com a respectiva privação, como ainda enquanto qualidade, o branco ou o preto,
ou como quantidade, o terminado ou o não terminado. Do mesmo modo, tal acontece com o movimento local, seja ele para cima ou para baixo, em função do leve ou do grave, sendo tantos os tipos de movimento e de mudança quantos os seres. Ficando estabelecida a distinção entre o que, em cada gênero, é inteléquia e potência. Haverá, consequentemente, a inteléquia daquilo que é potência, enquanto tal de justamente consistir no movimento, tal como se verifica com o alterado, enquanto alterável, sendo a inteléquia a alteração, ou do mesmo modo, com aquilo que pode ser aumentado, e com o seu respectivo contrário, aquilo que pode ser diminuído, não havendo, aliás, para ambos nome comum, valendo apenas como aumento ou diminuição. Ainda o mesmo com o gerado e o corruptível, a ser a geração e a corrupção. E por fim, com aquilo que é transportado, a saber, o transporte. Com efeito, que o movimento corresponda a tudo isto, será algo que se tornará conspícuo a partir do que se segue. Na verdade, quando aquilo que é edificável, conforme assim o afirmamos, ser constituído, equivaler enquanto inteléquia ao que se edifica. Consistindo isso, aliás, na edificação, o mesmo vale para a aprendizagem, a terapêutica, a rotação, o salto, o crescimento, o envelhecimento. Por outro lado, certas coisas são ora em potência, ora em inteléquia, embora o sejam sempre em conjunto, ainda que não segundo uma mesma relação, tal como aquilo que é quente em potência e frio segundo inteléquia, havendo assim de ser produzidas muitas ações e paixões recíprocas, já que tudo será simultaneamente ativo e passivo. Do mesmo modo, o motor natural é móvel, já que, de fato, move enquanto é movido. Na verdade, poderá a alguns afigurar-se que todo o motor é movido, embora tal não seja assim, além de que teremos ocasião de ver em que consiste isso. Com efeito, existe um motor que é imóvel. E todavia, independentemente disso, o ato subjacente à coisa, que é em potência, ao ser ela tomada, em função da respectiva inteléquia, enquanto é em ato, se bem que não em si mesma, mas enquanto móvel, consiste no movimento. Note-se que, com efeito, digo, enquanto tal, efetivamente, o bronze consiste na estátua em potência. E, no entanto, a inteléquia do bronze, enquanto bronze, não é movimento. É que, neste caso, a essência do bronze e o fato de ser qualquer coisa móvel, em potência, não são o mesmo, já que, se fosse porventura o mesmo, segundo um conceito absoluto, a inteléquia do bronze
enquanto o bronze seria o movimento, o que, aliás, de modo algum, equivale à mesma coisa, conforme se afirmou. Isso torna-se, pois, evidente no que concerne aos contrários. O efeito, poder ser-se saudável e, por seu turno, poder ficar-se doente, são diferentes, já que, caso fossem o mesmo, ficar-se doente e ter-se saúde seriam o mesmo. É que, com efeito, aquilo que está subjacente a ter-se saúde ou a ficar-se doente é o mesmo, quer se trate de um fluido, quer de sangue. Por conseguinte, não são o mesmo, tal como a cor não é o mesmo que o visível. Daqui que se torne evidente ser a inteléquia daquilo que é em potência, enquanto o for em potência o movimento. Na verdade, que o movimento seja isso, ou que o fato desse ser movido só possa suceder com aqueles seres cuja inteléquia é essa tal, sem que tenha sequer de o ser antes ou depois, é algo que se torna evidente por si só, com cada coisa a poder na realidade, tanto ser em ato quanto a não poder sê-lo, tal vindo a suceder com aquilo que é edificável. Tendo por isso o ato do edificável de consistir na respectiva edificação, enquanto edificável, em que consiste, visto ser ato subjacente ao edificável, na própria edificação ou na casa em si mesma. Embora, quando é a casa, deixe de ser edificável, ao passo que aquilo que se edifica é edificável. Daí a necessidade de que a edificação o seja em ato, tornando-se tal edificação num movimento, pelo que vale o mesmo raciocínio para os outros movimentos. 2. Que tal explicação seja razoável, tornar-se-á manifesto devido às demais justificações que os antigos nos legaram acerca do movimento, bem como com base na circunstância de não ser nada fácil vir a defini-lo de outro modo. Com efeito, poder-se-ia consignar o movimento e a mudança a um gênero diferente, sendo algo que há de se tornar conspícuo ao examinar-se a maneira como alguns os perspectivam ao invocarem tal consistir na alteridade, na desigualdade, no não ser, embora, em relação a isso, praticamente nada se encontre necessariamente em movimento, quer enquanto outro, quer desigual, quer tão pouco como não ser. Não sendo, aliás, estes termos a origem ou o fim do movimento, não mais do que os seus respectivos opostos. Na verdade, se porventura se considera o movimento nesta série, será porque ele se afigura algo indefinido, assim como são indefinidos os princípios da segunda série, enquanto princípios de privação. É que nenhum deles poderá efetivamente ser substância particular, qualidade ou qualquer das outras categorias. Por agora,
a causa de o movimento parecer ser indefinido residirá em não ser possível analisá-lo com rigor e em o fazer pertencer àqueles seres em potência ou aos seres em ato. De fato, nem a quantidade em potência poderá vir a ser necessariamente movida, nem tampouco a quantidade em ato. Havendo aqui o movimento de consistir num ato determinado, ainda que incompleto. Isto é assim, porque aquilo que é em potência, cujo ato é o movimento, é incompleto. Além disso, tal dever-se-á também a ser sobremaneira difícil descortinar em que consiste. Na realidade, seria necessário integrá-lo na privação, ou então na potência, ou ainda no ato simples. Não obstante, redundar tudo isso, muito pouco provável. Por isso resta apenas a maneira como o concebemos. Isto é, como um certo ato. Ato esse que, segundo aquilo que referimos ser, será bem difícil de intuir, embora permaneça demonstrável. Por outro lado, o motor também é movível, conforme se disse. Pelo menos, todo aquele motor que, enquanto potência, é movível, equivalendo à sua respectiva ausência ao repouso. Por isso, a ausência de movimento é considerada repouso, consoante haja de concernir isso mesmo, a dita possibilidade de movimento, já que, com efeito, a ação sobre o movível enquanto tal consiste justamente na ação de mover. Se bem que visto o motor produzir por contato, padece assim simultaneamente de uma paixão. Eis, portanto, a razão porque o movimento é entelequia do móvel enquanto movível, conquanto isso só suceda por contato do motor, de modo que venha a poder sofrê-lo ao mesmo tempo. Em todo o caso, o motor providenciará sempre uma forma, quer como substância particular, quer como qualidade, quer como quantidade. Ela que será princípio e causa do movimento, sempre que o motor o produza, tal como acontece com o homem, enquanto entelequia, ao fazer do homem, em potência, um homem. 3. Torna-se evidente, por conseguinte, qual é a dificuldade. O movimento encontra-se, com efeito, no movível, sendo, aliás, a inteléquia deste, embora o ato do motor não consista forçosamente em algo diferente, pois é realmente necessário que a inteléquia esteja em ambos. Com efeito, o que for considerado em potência corresponde ao motor, sendo em ato o que move. Logo, constatando-se a faculdade respectiva de fazer transitar para ato o movível, daqui resulta que existe do mesmo modo apenas um ato para ambas as situações, tal como existe um mesmo e único intervalo entre 1 e 2, entre 2 e 1, ou entre os que sobem e os que descem. Constituem, com efeito, estas coisas uma só, e contudo a sua definição não será apenas uma. O mesmo valendo para o ser
que move e aquele que é movido. Ora, eis aqui uma dificuldade lógica. É que nesse caso, será igualmente necessário que o ato difira, de algum modo, tanto enquanto ativo, quanto enquanto passivo. Um segundo a ação, o outro segundo a paixão. Um ao produzir um efeito como função e fim, o outro ao padecê-lo. A seguir, visto ambos serem movimento, em que hão de eles vir a diferir, se porventura forem diferentes? Assim, ou ambos se encontrarão, com efeito, no ser que sofre e é movido. Ou então estará a respectiva ação no agente, ao passo que a paixão estará no paciente. Além de que, caso seja necessário chamar ação a esta última, tal só possa sê-lo por homonímia. Todavia, caso não o seja, o movimento estará no motor, já que a mesma denominação tanto vale para o motor quanto para o movido. Destarte. Ou será todo o motor movido, ou então, coisa alguma poderá ser movida ao possuir movimento. Além disso, na ocorrência de ambos estarem no ser que é movido e que padece, nesse caso, entendendo eu a ação e a paixão no mesmo sentido em que acontece, por exemplo, com o ensino ministrado e o ensino recebido, consoante hajam ambos de constar, tal qual é ensinado. Então, o ato respectivo a cada coisa não há de constar de cada coisa, advindo sobremaneira absurdo que uma mesma coisa seja movida segundo dois movimentos. Logo, como se poderá, dado isso, ir ao encontro de duas alterações de uma coisa com vista a uma só forma? Tal é, contudo, impossível. Não obstante, trata-se apenas de um único ato. Nesse caso, será, no entanto, ilógico, em duas coisas diferentes quanto à forma, haver um só e único ato. Nesse sentido, caso o ensino que se ministra equivalha ao que, a partir dele, se aprende, qual a ação para com a paixão, assim, o mesmo há de verificar-se com o ato de ensinar e o de aprender, tal qual o agir para com o padecer, de tal modo que aquele que ensina implicará, necessariamente, aquele que aprende, o mesmo valendo para aquele que age e para o que padece. Não será, porém, assim tão absurdo considerar que o ato de uma coisa conste doutra. É que, com efeito, a ação de ensinar consiste no ato daquele que ensina, permanecendo certamente num sujeito, e sendo transmitida sem deste se separar, ainda que seja enquanto ato desse tal que ensina, que permanecerá naquele que aprende. Tampouco coisa alguma poderá obstar a que o mesmo ato pertença a duas coisas, não enquanto idênticas, quanto à respectiva essência, mas enquanto consistindo naquilo que é em potência, perante aquilo que é em ato. Já não será assim necessário que aquele que ensina aprenda, e contanto que se admita que o agir e o padecer sejam ambos
a mesma coisa. Tal não o será, no entanto, porque sejam o mesmo, por definição, ou segundo a sua quididade, tal como o hábito e a veste, mas antes, porque valem, tal qual a estrada de Tebas para Atenas seja a mesma que a de Atenas para Tebas, conforme acima se alegou. É que nesse caso, a identidade total não pertence às coisas, que são de algum modo idênticas, mas é apenas aquelas cuja essência é idêntica. Com efeito, neste sentido, não serão o ensino e a aprendizagem uma só e mesma coisa, tal qual sucede com o aprender em relação ao ensinar. Do mesmo modo, a distância entre dois pontos, entre si equidistantes, é apenas uma, não obstante o fato de se distar daqui, a partir daí, não ser o mesmo que o de se distar daí, a partir daqui. Na generalidade, o que se ensina e o que se aprende, tal qual a ação não é paixão, não são realmente a mesma coisa, ainda que a respectiva identidade apenas concirna aquilo a que essas coisas pertencem, isto é, ao movimento. Com efeito, o ato deste naquele e o ato daquele neste diferem quanto à definição. À vista disso, ficou deste modo esclarecida a natureza do movimento, tanto na sua generalidade quanto na sua especificidade. Não será assim tão incerto, posto isso, definir em que consiste cada uma das suas modalidades, com a alteração em relação ao alterado, enquanto alterado, a ser sua inteléquia. Desta forma, afigura-se com maior clareza qual seja a inteléquia do ativo e do passivo em potência, enquanto tal, ou de maneira absoluta, no que diz respeito a cada caso particular, quer se trate da edificação, quer da terapêutica. O mesmo que se disse em relação a isto valerá, então, para cada um dos outros movimentos. 4. Porque a ciência da natureza versa as grandezas, o movimento e o tempo. Todas as coisas, devendo cada uma ser necessariamente infinita ou finita. Embora tudo isso não se haja de encontrar forçosamente condicionado por essa circunstância de ser infinito ou finito. Assim como, por exemplo, uma alteração ou um ponto, já que tais coisas não são impreterivelmente aquilo que são um ou outro. Então, visto isso, será conveniente que se investigue a natureza e se examine a questão do infinito, a sua existência ou a sua não existência, e caso exista, qual a sua natureza. Com efeito, é significativo que este exame seja do domínio da ciência, na medida em que todos aqueles que, segundo parece, de alguma maneira, versaram sobre essa parte da filosofia, de modo, aliás, pouco consequente, dissertaram acerca do infinito, tornando-o o princípio dos seres. Segundo uns, como os pitagóricos e Platão, consiste o infinito em algo que é em si mesmo e não é atribuído a qualquer outra coisa, sendo por si próprio substância.
Contudo, para os pitagóricos, o infinito é algo que consta entre as coisas sensíveis. Com efeito, não discriminam eles o número, sendo aquilo que está fora do céu infinito. Todavia, para Platão, fora dele não existe, pelo contrário, corpo algum, nem as ideias. Por isso, não se encontrando elas em parte alguma, residindo o infinito, tanto nas coisas sensíveis quanto nas ideias. Além disso, alguns ainda consideram ser o infinito o par ao conceder, enquanto delineado e condicionado pelo ímpar a infinitude aos seres, constituindo disso prova aquilo que precisamente sucede com os números, delimitando com efeito o uno com os gnomones, sem o ímpar. Consoante a sua disposição seja diferente, tal gera sempre uma determinada figura, que poderá ser, num caso ou outra, ou noutro, a mesma. Embora para Platão haja contrariamente dois infinitos, o grande e o pequeno. Todos os físicos supõem para o infinito outra natureza, tomada ela segundo aquilo que se denomina serem os princípios, como por exemplo, segundo cada um é a água, o ar ou o seu respectivo intermédio. Com efeito, quanto àqueles que consideram serem os elementos em número finito, nenhum deles os tornou infinitos. Todavia, segundo aqueles que concebem os elementos em número infinito, como Anaxágoras e Demócrito, um com os homoiomeroi, o outro com a seminal proliferação universal das figuras. Afirmaram, com base nisso, a existência do infinito, a ser intuído como infinito contínuo ao contato, além de um pretender ser tanto a parte quanto o todo, uma mistura, com base naquilo que se observa comumente, de algo provir de algo, ao efetivamente alegar, com base nisso, que o todo se encontra num amálgama em determinado momento, como acontece com esta carne ou este osso, ou tal coisa provinda de outra qualquer. Logo, sendo todas e todas em simultâneo, é que não existe somente um único momento, tanto para cada coisa começar a separar-se, quanto também para todas elas. Na verdade, porquanto aquilo que se gera o é realmente, a partir de outro corpo semelhante, visto haver uma geração de todas as coisas, com a exceção de não ser ela, para todas as coisas, em simultâneo. Sendo assim, será necessário haver um princípio de toda esta geração, por certo, uma única origem, a que ele chama intelecto. A operar, na verdade, este intelecto, a partir de um princípio determinado, e que assim virá justamente a inteligir, com todas as coisas, a encontrarem-se necessariamente reunidas, no começo, e depois, a começarem a ser movidas, numa dada ocasião. Demócrito, por seu lado, defende que os primeiros seres não foram gerados uns a partir dos outros, embora o corpo comum a todos eles seja o princípio de todo, divergindo nas suas partes em grandeza e figura. Por isso, conforme se vê, tal investigação diz efetivamente respeito aos físicos.
Também será razoável que todos encarem o infinito como um princípio, visto ser impossível que ele exista assim em vão, ou que haja outra significação para além da de princípio. Sendo por isso que é ele efetivamente princípio, ou, pelos vistos, provém de um princípio. E se não o for, não haverá então princípio do infinito algum, sendo pois o limite de si próprio. Para mais, ele será não gerado e não corruptível, enquanto o seja como princípio, já que toda a geração tem necessariamente um fim e existe um término para toda a corrupção. Eis, pois, a razão por que dizemos, ao não haver princípio, afigurar-se ele, no entanto, o princípio das demais coisas, compreendendo-as e orientando-as. Segundo afirmam todos aqueles que excluem todas as outras causas, além do infinito, tais como o intelecto ou a amizade, ainda que seja a divindade, porque é afinal imortal e imorredoira, conforme assevera Anaximandro e a maioria dos fisiólogos. Com efeito, as crenças na realidade do infinito deduzem-se principalmente a partir de 5 evidências. A partir do tempo, ele próprio é, aliás, infinito. A partir da divisão das grandezas, visto também os matemáticos recorrerem ao infinito, com base naquilo que, caso a geração ou a corrupção nunca se dissipem, se deve apenas à infinitude, como fonte donde dimana aquilo que é gerado. Ainda com base naquilo porque o limitado é limitado por outra coisa, de modo que nada poderá ser eventualmente limite de coisa alguma, conquanto se deva sempre estabelecer o limite entre dois termos. Por último e sobretudo, com base naquela que faz presenciar a dificuldade a todos comum, a saber, o fato de a sua representação, ao nunca o esgotar, fazer que o número se afigure infinito, tanto no que é relativo às grandezas matemáticas, quanto com vista àquilo que existe além do céu. Contudo, se a região exterior é infinita, deverá também o corpo ser infinito, assim como os mundos. Por que razão? Muito mais aqui do que noutro lugar, consistirá ele no vácuo. Do mesmo modo, a massa a ser preenchida, por muito pouco que seja, em determinado lugar, encontra-se por todo o lado. Ao mesmo tempo, ainda que se verifique existir o vácuo e o lugar como infinitos, será, não obstante, necessário que existisse, porventura, um corpo infinito. Além de, entre o ser possível e o ser efetivo, não haver realmente diferença alguma nas coisas que são eternas. Por conseguinte, a investigação acerca do infinito apresenta dificuldades, que são, tanto ao afirmá-lo quanto ao negá-lo, bastante numerosas. Por outro lado, coloca-se a questão de sua natureza. Será ele substância ou atributo por relação a uma só natureza? Ou, caso não seja nenhuma nem outro, será porque nunca deixará, no entanto, de existir
algo a ser infinito, ou coisas em número infinito, tal constituirá, precisamente, o fito do físico. Isto é, investigar, a fim de saber se porventura existe uma grandeza sensível, infinita. No entanto, convirá desde logo definir as várias acessões do infinito. Será então aquilo que por natureza não pode ser completamente percorrido, tal como a voz é invisível. Ou, de outro modo, aquilo que se poderá percorrer e que todavia não tem fim. Ou ainda aquilo que apenas se pode percorrer, ou o que se poderá, então, fisicamente percorrer, embora nunca se permitindo ser realmente percorrido, visto nunca se poder alcançar o fim. Por fim, tudo é infinito, por composição ou por divisão, ou devido a ambas. 5. Que o infinito seja de fato separável das coisas sensíveis, permanecendo em si próprio. Infinito é algo impossível. De fato, se o infinito não é grandeza, nem agregado algum, mas antes substância em si mesmo, e nunca atributo, será então indivisível, visto ser o divisível uma grandeza, ou então um certo agregado. Todavia, caso seja indivisível, não será infinito, na ocorrência de não ser como a voz, que é invisível. No entanto, não será esse aquele infinito concebido por aqueles que asseveram a sua existência efetiva, nem tampouco aquele acerca do qual indagamos, que é, pelo contrário, um caminho a não poder ser percorrido. Por outro lado, se o infinito é por acidente, não será ele elemento componente dos seres, enquanto infinito, não mais do que o invisível o será, ao não o ser da linguagem, ainda que o seja na medida em que a voz é invisível. Com efeito, como poderá o infinito ser qualquer coisa em si mesmo, a não ser que o seja enquanto número, ou como grandeza, cuja afeição essencial é esse infinito? Além de, no que toca a sê-lo, o ser menos necessariamente do que o número ou a grandeza, torna-se, por outro lado, evidente não poder o infinito efetivamente existir, como ser em ato e como substância, ou então como princípio, visto que qualquer uma das suas partes, cada uma tomada em separado, será infinita, caso se verifiquem partes. Com efeito, a essência do infinito e o infinito são uma só e mesma coisa, se o infinito for substância, sem nunca constar do sujeito. Assim será, consequentemente, indivisível, ou, se não, infinitamente divisível. E não obstante, é impossível que algo em si mesmo seja infinito várias vezes. Ainda assim, tal como a parte do ar é ar, também a do infinito será infinita. Caso se pressuponha, quanto a isso, a substância e o princípio. Assim sendo, é ele integral e indivisível. Contudo, tal será impossível
quanto a um infinito em ato, consistindo ele necessariamente numa quantidade. Por tudo isto, o infinito existe por acidente. Embora, conforme já se disse, não seja ele a poder ser denominado princípio, mas antes, segundo aquilo em relação ao qual ele é acidente, como o ar ou o par. Além disso, vê-se claramente como é absurda uma concessão como a dos pitagóricos. Eles que ora fazem do infinito uma substância, ora o compartimentam. Todavia, talvez seja uma questão demasiado geral indagar acerca da possibilidade do infinito nas coisas matemáticas, ou nas coisas inteligíveis, ou ainda naquelas coisas que não possuem grandeza alguma, sendo quanto a nós, nas coisas sensíveis, que constituem objeto da nossa investigação, que haveremos de indagar se porventura existe ou não um corpo infinito, no que concerne ao aumento. Na verdade, ao investigar-se sobre isso sob o ponto de vista da lógica, ficaria demonstrado que não existe. Com efeito, se de fato a definição de corpo consiste naquilo que é limitado por uma superfície, então nunca haverá corpo infinito algum, inteligível ou sensível. Todavia, obviamente, o número não será infinito enquanto considerado em abstrato e em separado. O número ou aquilo que tem número será numerável, e contanto que o numerável possa efetivamente ser contado, o infinito bem poderia assim ser percorrido, consoante se considere prioritariamente as coisas físicas. São estas as seguintes razões. Com efeito, o infinito não pode ser composto ou simples. Assim, enquanto composto, o corpo não poderá ser infinito, caso os elementos respectivos sejam finitos em número. Portanto, será necessário que eles sejam vários, que não só nisso sejam igualados pelos seus contrários, e também que aquilo que existir entre eles não seja infinito. De fato, caso a potência de um só corpo seja superada pela de um outro, seja ela de uma quantidade qualquer, como por exemplo, se o fogo for limitado pelo ar infinito, seja qual for o excedente de potência do fogo sobre o ar, aqui igual em quantidade, e desde que este mesmo excesso permaneça numerável, ainda assim, pode-se compreender que, apesar de tudo, todo o infinito supera e aniquila o finito. Por outro lado, é impossível que cada um seja infinito. O corpo, com efeito, consiste naquilo que tem extensão em todas as suas partes, ao passo que o infinito consiste naquilo que possui uma extensão ilimitada, de modo que o corpo infinito, na sua totalidade, se expandiria por toda a parte até ao infinito. Entretanto, o corpo infinito não poderá ser uno e simples, seja ele, conforme alguns defendem, aquilo que está para lá dos elementos, e donde eles, então, se originam, ou sequer aquilo que é dito ser simples. Na verdade, é assim que alguns concebem o infinito,
se bem que não conste para eles do ar nem da água. Isto porque se pretende obstar a que os outros elementos sejam eliminados por aquele que consiste entre os demais no infinito. Além disso, constata-se que existe entre eles certas oposições, tais como o fato de o ar ser frio, a água úmida, o fogo quente. E bastando apenas uma delas constar como infinita, eis que as outras coisas deixarão de o ser, alegando eles, com efeito, ter de haver uma outra coisa, delas diferente, donde aquelas hão de provir. Ora, é impossível que tal coisa exista, não porque seja infinita, visto neste contexto valer um determinado raciocínio geral para todos os casos, para o ar, para a água e para as demais. Mas, devido a tal corpo sensível não existir exteriormente aquilo que se denomina serem os elementos, devendo por isso existir, a partir da respectiva origem, algo extrínseco ao ar, ao fogo, à terra e à água. Não obstante, não existe referência alguma relativa a isso. Mas, nem o próprio fogo, nem qualquer outro dos elementos tomado à parte, poderá, vez alguma, ser infinito. De maneira geral, omitindo-se falar acerca do infinito enquanto propriedade intrínseca, será impossível que o todo, ainda que limitado, seja ou advenha de um daqueles, tal como afirma Heráclito, acerca de haver um certo momento em que tudo se converte no fogo. O mesmo juízo também se aplica ao uno, esse que os físicos situam fora dos elementos, já que tudo se transforma efetivamente, enquanto contrário, no seu respectivo contrário, como por exemplo, o quente e o frio. Será, sobretudo, necessário examinar, por via de regra, e no seguimento daquilo que se afirmou, se será possível ou não que exista um corpo sensível infinito. Que tal corpo sensível infinito seja impossível decorrerá do que a seguir se demonstra. Com efeito, todo o sensível é de algum modo uma parte, além de haver para cada coisa um lugar determinado. O mesmo se verificando com o todo e a parte, tal como sucede com a terra, quando vista tanto como um todo, quanto como um montículo, ou o fogo enquanto tal, ou como centelha. Assim sendo, se existe uma certa homogeneidade no todo, a parte há de ser imóvel, ou estar em movimento contínuo. Ora, tal é impossível. Como se justificaria então o movimento para cima, ou para baixo, ou noutro sentido qualquer? Isto é, caso seja um montículo, para onde será ele transportado? Ou então, onde ficará em repouso? Visto que o lugar correspondente ao seu corpo específico é efetivamente infinito. Poderá ele ocupar o lugar na sua totalidade? Se sim,
Como? Iguais os seus estados de repouso e de movimento. E onde ficará ele em repouso por toda a parte? Se assim for, não mais será ele movido. Ou então, será ele movido por toda a parte? Se sim, não mais permanecerá em repouso. Por outro lado, caso o todo seja não uniforme, então não uniformes serão os respectivos lugares. Por isso, o corpo do todo não poderá ter unidade, senão apenas enquanto unidade de contato. Havendo, além do mais, de ser as coisas limitadas ou ilimitadas, segundo a espécie. Na verdade, que sejam limitados é impossível, já que umas seriam infinitas em grandeza, e as outras não, caso o todo seja infinito, constituindo exemplos o fogo e a água. Além de que tal implicaria o aniquilamento dos contrários, como já se afirmou. Ora mais, é precisamente esta a causa de nenhum dos fisiólogos ter concebido uno e infinito o fogo ou a terra, mas antes a água, ou o ar, ou ainda o seu intermédio, porquanto o respectivo lugar dos primeiros é claramente delimitado, diversamente dos outros dois, ao tenderem ora no sentido do alto, ora no do baixo. Se as coisas forem eventualmente infinitas e simples, então os lugares serão também infinitos, assim como os próprios elementos. Contudo, caso tal seja impossível, e os lugares sejam, por sua vez, em número limitado, será necessário que o todo, também ele, seja limitado, visto que, com efeito, nunca se poderá deixar de considerar tanto o lugar quanto o corpo como pares. A grandeza total do lugar nunca poderá superar a correspondente preenchida pelo corpo, assim não sendo o corpo infinito. Do mesmo modo, o corpo nunca poderá ser maior do que o lugar, já que nesse caso, ou existiria um vácuo, ou, por seu lado, poderia um determinado corpo não se encontrar fisicamente em parte alguma. Quanto a Anaxágoras, não existe razão alguma para referir o repouso do infinito. Com efeito, afirma ele poder o infinito suster-se a si mesmo, desprovido de coisa alguma, a contorná-lo. Tal como se fosse possível haver uma coisa que, onde quer que se encontrasse, aí, se sediar por natureza, a saber, como entidade fisicamente gerada. De fato, tal não é verdade. Porque uma coisa pode encontrar-se em determinado lugar devido a uma certa impulsão, e não por natureza. Mesmo quanto a supor-se não ser o todo efetivamente movido. Aquilo que, aliás, se sustém a si mesmo e é em si mesmo, é necessariamente amovível. Será todavia necessário justificar-se a razão porque assim é a sua natureza de não ser movido. Na verdade, não basta dizer apenas porque assim é. Nesse caso, bem poderia aí haver qualquer outra coisa que, sem ser movida, poderia ser fisicamente suscetível de o ser.
tal como a Terra não é movida por transporte, nem tampouco o seria na ocorrência de ser infinita. Ainda que tal se verificasse, caso houvesse assim de permanecer em relação ao respectivo centro. Nem tal seria devido a não existir lugar algum para onde pudesse ela ser deslocada, a saber, alegando-se que não se encontra ela no centro. Mas antes que tal é justamente a sua natureza. Com efeito, caso tal não seja a causa do repouso, na ocorrência de ser a Terra infinita, mas, em vez disso, o peso e a permanência da gravidade no centro. Assim, com a Terra no centro, o mesmo se verificará com o infinito, ao permanecer em si mesmo, devido a outra causa, e de maneira alguma, porque é infinito, e se sustém a si mesmo. Por outro lado, vê-se que uma parte qualquer também deveria, então, permanecer em repouso, tal como o infinito permanece efetivamente em si mesmo, enquanto se sustém. O mesmo sucedendo com cada uma das suas partes, não importando qual seja, em permanecer em repouso, já que os lugares respectivos, tanto do todo quanto da parte, são da mesma natureza, tal como o baixo o é para a terra inteira, ou para um montículo, ou o alto para o fogo, ou uma centelha. Por conseguinte, se o ser em si mesmo é o próprio lugar do infinito, também o é da própria parte, ao assim permanecer em repouso em si mesma. Na generalidade, torna-se evidente ser impossível admitir-se que exista simultaneamente um corpo infinito e um lugar para os demais corpos. Caso todo o corpo sensível seja pesado ou leve, esse pesado possa a natureza permitir-lhe vir a ser transportado para o centro, ou se leve para o alto, tal valendo também para o infinito, sendo no entanto impossível estar ele aqui ou ali, enquanto todo, ou parte, ou ainda metade aqui e ali. Então, como poderá ser ele efetivamente dividido? Ou à vista disso, como poderá uma parte do infinito encontrar-se no alto, embaixo, no extremo ou no centro? Além disso, todo o corpo sensível se encontram num lugar determinado, sendo diversos os respectivos tipos e diferenças de lugar, a saber, alto, baixo, antes, atrás, direita e esquerda, valendo tais distinções, não porque o sejam em relação a nós ou por posição, mas porque concernem ao todo em si mesmo. Se assim é, será impossível estar em elas no infinito. Numa palavra, se é impossível ser o lugar infinito, residindo todo o corpo no lugar, logo será impossível haver um corpo infinito. No entanto, alguma parte pertencerá ao lugar, e por outro, o lugar corresponde à parte, porquanto o infinito nunca poderá ser quantidade, visto tornar-se numa quantidade determinada, tal como se fosse de 2 ou 3 côvados. E nisto consiste precisamente a quantidade.
Então, nesse caso, isso não poderia ser-lhe atribuído, pois possuir lugar equivale a encontrar-se algures, a saber, ao alto, embaixo ou em qualquer outra das respectivas 6 posições, para cada uma delas existindo um determinado limite. Por conseguinte, não existe corpo infinito em ato algum. Eis, pois, o que ficou demonstrado. 6. Por outro lado, caso se negue pura e simplesmente o infinito, verificar-se-ão inúmeras inviabilidades, conforme se torna evidente. Na verdade, terá de nisso haver um determinado começo e fim relativos ao tempo, além de que as grandezas não serão divisíveis noutras grandezas, nem será o número infinito de modo algum. Isto porquanto, ao haver tal de assim se estabelecer, ambas as alternativas assumem ser inexequíveis, sendo necessário nisto observar-se um certo consenso, tornando-se conspícuo o infinito ser num sentido enquanto não o é noutro. Ademais, disse efetivamente que o ser é tanto parte enquanto potência, quanto parte enquanto inteléquia, assim como o infinito o é, tanto por adição quanto por divisão. O efeito, já se afirmou que a grandeza em ato não é infinita, e que, pelo contrário, só o é por divisão, visto não ser difícil aqui excluir as ditas linhas indivisíveis. Assim resulta daí que o infinito existe em potência. No entanto, não será obrigatório tomar o fato de o ser em potência como significando aquilo que se costuma dizer ao mencionar-se uma estátua em potência. Isto é, que há de ser uma estátua, como se tivesse de assim ser o infinito, tal qual isso, sendo, no entanto, o infinito sob várias acessões, como justamente sucede com isto, que é o dia, ou aquilo que é o jogo, mediante haver uma coisa de se gerar sempre, a partir de uma outra, verificando-se o mesmo com o infinito. Ora mais, segundo estes espécimes, é a existência, tanto em potência quanto em ato, é que Olímpia existe não só como competição que virá a acontecer, mas também como a que efetivamente se realizou. De outro modo, afigura-se evidente constar o infinito do tempo, assim como da própria geração dos seres humanos, ou mesmo da divisão das grandezas. De uma maneira geral, o infinito consiste efetivamente nisto, ou na circunstância de uma coisa advir sempre de uma outra, ou então em o que é produzido ser sempre algo limitado, a serem sempre diferentes e sucessivamente diferentes. Eis, portanto, a razão por que não se deve tomar o infinito de várias maneiras, como sendo algo que é este ou deste modo, assim como, a título de exemplo,
se diz de um homem ou de uma casa, mas antes como algo que existe, tal qual se diz acontecer com uma certa jornada ou uma certa competição, cuja existência não corresponde a algo que tenha acontecido efetivamente, tal qual uma substância, apesar de tal se ter processado por geração e por corrupção, embora limitado, sempre diferente e continuamente diferente. Contudo, quanto às grandezas, verifica-se que subsiste uma parte considerável do dito substrato, assim que isto se produz. Porém, com a sucessão do tempo, e no que concerne à dita geração dos humanos, sucede o contrário. Ao justamente vir a sua respectiva corrupção, obstar a que possa persistir como tal. Com efeito, o infinito por composição consiste no mesmo que o infinito por divisão, enquanto numa coisa limitada. O infinito por composição sucede segundo a ordem inversa. Assim, à medida que o corpo se torna infinitamente divisível, as sucessivas adições surgem no sentido de algo que é finito. De fato, na ocorrência de, a partir de uma parte tomada, segundo a mesma proporção, e no que é relativo a uma grandeza limitada, se tornar esta uma outra segundo a mesma proporção, embora a respectiva grandeza não seja tomada na sua totalidade, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, não se conseguirá vir a abarcar tal grandeza como algo limitado. E todavia, caso se aumente tal proporção relativa à parte, mediante vir a ser tomada como constante, chegar-se-á, e porque todo o corpo limitado se esgota numa diminuição de algum modo finita, a isso precisamente. Por outro lado, noutras circunstâncias, o infinito ou não poderá existir de todo, ou quando muito, existirá como potência, ou por redução. Além do mais, será em entelequia, tal como costumamos dizer, que o são o dia, ou a luta, ou em potência, conforme o é a matéria, e nunca como coisa em si, já que é por isso precisamente limitada. Para mais, o infinito devido ao aumento é ele próprio infinito em potência, sendo por isso que dizemos identificar-se ele com o infinito por divisão, visto ser sempre possível tomar qualquer coisa exterior a ele, embora não venha isso a exceder essa grandeza limitada, tal como superará por divisão tudo aquilo que é limitado, tornando-se assim menor. Deste modo, o fato de se superar tudo por adição nunca poderá suceder mesmo em potência, na condição de não se verificar infinito em entelequia algum, enquanto acidente, tal como houvesse de consistir o infinito num determinado corpo, a existir fora do mundo, conforme afirmam os fisiólogos, cuja substância seria o ar ou qualquer outro elemento. Contudo, caso nessa situação não possa assim existir um corpo sensível a ser eventualmente
infinito em entelequia, torna-se conspícuo, nem poder mesmo ele sê-lo em potência. Por adição, se não corresponder aqui ao inverso da divisão, conforme já se disse, sendo ainda por esse motivo que Platão também ele terá concebido o infinito a consistir numa dualidade, devido ao fato de se superar todas as coisas por adição, bem como haver esta progressão de o ser no sentido do infinito, sempre segundo o aumento ou a redução, ainda que torná-los dois não lhe tenha sido útil. Além disso, não se constata, nos números, haver infinito por redução algum, enquanto princípio subjacente, visto consistir a unidade no mínimo. Nem tampouco o infinito o será por aumento. É que nisto a série numérica vai apenas até 10. O infinito, por conseguinte, é efetivamente o contrário do que se afirma. Com efeito, não será aquilo fora do qual nada existe, mas por oposição, aquilo fora do qual qualquer coisa existe. Isso é, pois, o infinito. Um indício disto consiste naquilo porque se afirma que os anéis são infinitos, devido a não possuírem argolas, já que, ao serem impulsionados para a frente, podem sempre avançar no sentido da circunferência, o que, aliás, dizemos ser uma analogia. Embora não seja absolutamente exato, visto ser necessário, nesse caso, que nunca se retorne ao mesmo ponto, o que não sucede com o círculo, pois que será apenas em relação à dita parte adjacente, que nova parte será sempre diferente. Por conseguinte, o infinito consiste, então, naquilo para lá, do qual será sempre possível obter algo de novo, no que respeita à quantidade. Por outro lado, aquilo que não tiver mais nada a acrescentar a partir do exterior será o completo ou o todo, visto definirmos o todo como aquilo a que nada falta. Assim como, por exemplo, o homem é um todo ou um cofre. O mesmo acontece nas coisas particulares, conforme ao sentido absoluto, tal como o todo fora do qual nada existe. E todavia, no que concerne aquilo a que falta mais alguma coisa ou estiver de fora, não será o todo, por mais pequena que possa ser. Assim, o todo ou o completo são inteiramente, ou quase, da mesma natureza. Nada, com efeito, está completo se não for terminado, sendo na verdade o termo o seu limite. Por conseguinte, urgirá conceder alguma razão a Parmênides, ao opor-se a Melisso, quando este proclama que o infinito é na sua totalidade enquanto, por seu lado, aquele defende que ele é algo finito, a ser, igualmente equidistante do centro. O fato de se juntar uma tira de correia a outra tira não haverá de corresponder a coisa alguma, senão ao infinito do todo e do completo. É que, ao atribuírem aqueles tal propriedade ao infinito, não será porque venham a nele incluir
todas as coisas, ou o todo, mas antes, sobretudo, porque ela possuirá uma certa semelhança com o todo. Na verdade, o infinito consiste tanto na matéria como finalidade visada pela grandeza, quanto no todo em potência. Embora não o seja em inteléquia, sendo ora divisível por redução, ora da maneira inversa por adição, sendo ainda na totalidade limitado, ainda que não em si mesmo, embora o seja. No entanto, enquanto extrínseco, não envolvendo, é por seu turno envolvido como infinito. Por conseguinte, é ele incompreensível, como infinito, não possuindo efetivamente a matéria forma alguma. Visto isto, afigura-se evidente encontrar-se o infinito, sobretudo, na noção de parte, mais do que na de todo. É que a matéria constitui parte do todo, tal como o bronze o é da estátua de bronze. Além de, caso se admita, que aquilo que precisamente contém as coisas sensíveis haja de ser tal qual o é, segundo venha a equivaler, no mundo das noções, ao dito, o grande e o pequeno, a saber, que venha também a poder conter os ditos inteligíveis, será não só absurdo, como impossível, que o incompreensível ou o indefinido possam conter ou definir coisa alguma. 7. É por sua vez lógico que, de acordo com o aumento, não haja infinito a poder superar toda e qualquer a grandeza, mas, ao contrário, exista ele enquanto divisão, visto o infinito como matéria, permanecer no interior de cada coisa que o envolve, sendo que aquilo que o envolve é a forma. Além disso, será legítimo supor, também, existir um limite inferior no número, para lá do qual, no que concerne ao aumento, possa uma quantidade qualquer ser sempre efetivamente superada, verificando-se o contrário com as grandezas, especialmente no que toca àquilo que é menor, ao poder ser aqui uma grandeza qualquer superada, embora no que respeita àquilo que é maior, não haja grandeza infinita alguma. De fato, a causa de tudo isto reside na circunstância de o uno, seja ele qual for, ser indivisível, tal como se verifica com o homem, ao ser apenas um e não vários. Por outro lado, o número é formado por várias unidades, que formam a quantidade, sendo por isso que se deverá ficar pelo indivisível, já que 2 ou 3 são realmente deduzidos, o mesmo valendo para cada um dos demais números. E não obstante, no sentido do aumento, tal pode ser sempre concebido, visto que, na verdade, são infinitas as dicotomias relativas à grandeza. Daqui decorre, por isso, ser o número infinito em potência, e não em ato, ainda que o número determinado possa superar qualquer quantia estabelecida. Porém, quanto à dicotomia, não se trata, propriamente, daquele número em separado, sem que o infinito aí permaneça, mas antes de nele vir a tornar-se
como o tempo e o número do tempo. No que concerne às grandezas, contudo, verifica-se o contrário. O que é contido é que pode ser dividido até ao infinito, não sendo esse infinito entendido no sentido do maior. Com efeito, aquilo que poderá eventualmente ser em potência, bem poderá ser aquilo que é em ato. Porque assim é, não havendo grandeza sensível alguma a ser infinita, não será possível haver uma qualquer coisa a poder exceder por completo qualquer grandeza assim estabelecida. É que, visto isto, tal resultaria em algo maior do que o próprio céu. Em contrapartida, o infinito não será o mesmo, a constar da grandeza, do movimento ou do tempo, como constituindo uma só e única natureza. Se bem que se afirme o respectivo termo posterior, em função do respectivo termo anterior, sendo por isso que se diz ser o movimento infinito em relação à grandeza, donde é ocasionado, segundo a qual se diz ser efetivamente movimento, alteração ou aumento, da mesma maneira que o tempo é infinito pelo movimento. Recorremos com efeito a estes argumentos, neste preciso momento, ficando para mais tarde referir em que consistem, cada um em particular, e a razão por que toda a grandeza pode ser dividida noutras grandezas. De fato, esta explicação não implica que as teorias afetas aos matemáticos sejam invalidadas. Isso ao suprimir-se o infinito que existiria eventualmente em ato enquanto aumento, se bem que considerado como não podendo ser percorrido. Na verdade, de maneira alguma, precisam ou recorrem aqueles ao infinito, unicamente assim procedendo com as grandezas, tão grandes quanto possível, e a seu talante, ainda que limitadas. Não obstante, a divisão efetuada sobre uma grandeza demasiado grande poderá ser desenvolvida segundo as mesmas proporções de qualquer outra grandeza. Por conseguinte, com tais grandezas, não se conseguirá demonstrar coisa alguma, já que, quanto àquilo que existe efetivamente, apenas existe nessas mesmas grandezas. Então, visto terem sido apontadas 4 espécies de causa, torna-se evidente ser o infinito causa enquanto matéria, além de consistir a sua essência na privação, sendo o seu próprio sujeito em si mesmo, o sensível contínuo. Todos os outros pensadores consideram claramente o infinito como matéria. Assim sendo, resulta irracional torná-lo aquilo que envolve, sobretudo quando não se o faz com aquilo que é envolvido. 8. Portanto, há que, mais uma vez, voltar aos raciocínios, segundo os quais parece o infinito existir efetivamente, não apenas como potência, mas ainda enquanto coisa definida, não sendo, além disso, uns obrigatoriamente necessários, enquanto, por outro lado,
se poderá contrapor argumentos válidos a outros. Com efeito, essa inesgotável continuidade da geração não implica forçosamente a existência de um corpo sensível infinito em ato, visto que é bem possível ser a geração de uma determinada coisa concebida como corrupção de uma outra, permanecendo como finito o ser total. Para mais, o contato e a limitação consistem em coisas diferentes. Na verdade, um é relativo e implica outrem, sendo, aliás, todo o contato com alguma coisa, consoante se produza em certas coisas limitadas, ainda que a limitação em si mesma não seja relativa. E por outro lado, o contato não aconteça, senão entre uma coisa qualquer e outra. Em contrapartida, seria sobremaneira absurdo conceber-se algo pelo fato de se crer que assim é. Isto porquanto tanto o excesso quanto o defeito não implicarem a dita coisa em si, mas antes o seu respectivo pensamento. Na realidade, poder-se-ia conceber cada um de nós como vindo a sofrer um aumento até ao infinito. Se bem que, se acaso, por exemplo, alguém se encontrasse fora da cidade, ou então não fosse do tamanho por nós visado, tal não haveria de o ser, porque assim se pensou, mas antes, porque é assim mesmo, tal não passando de um acidente. Quanto ao tempo e ao movimento, são eles infinitos, assim como o próprio pensamento, a menos que a sua parte, que permanece subjacente, não haja de transitar para a existência real. Todavia, a grandeza não será infinita, por redução ou por amplificação da sua respectiva representação intelectual. Por fim, assim se dissertou acerca do infinito, tanto sobre como existe, quanto sobre como não existe, e ainda em que consiste.